afaste-se do ministro Alexandre de Moraes. E agora, neste momento que nós estamos, em que há uma denúncia internacional dizendo que o ministro Alexandre de Moraes cometeu todas essas ilegalidades, inconstitucionalidades e crimes, que isso é que está realmente sendo denunciado pelo Departamento aqui do Tesouro, mas, em última análise, pelo governo americano, duas aeronaves gigantescas de transporte aéreo, talvez sejam as maiores que o exército americano conta, estão lá em operação, exatamente uma operação conjunta Brasil e Estados Unidos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. STF articula com Rodrigo Maia para evitar morte financeira de Moraes sem recorrer à justiça. É isso mesmo. Ministros do Supremo Tribunal Federal acionaram Rodrigo Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, para tentar neutralizar os efeitos das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky. A estratégia extrajudicial: garantir que bancos que operam no Brasil não imponham restrições ao magistrado sem que a corte precise tomar uma decisão formal sobre o caso. O movimento visa evitar que Moraes sofra uma morte financeira consequência das medidas norte-americanas que incluem bloqueio de ativos e restrições ao uso do sistema bancário internacional. Ministros avaliam que um julgamento aberto sobre o tema poderia atrair novos holofotes e resultar em sanções adicionais da Casa Branca contra outros integrantes do STF. O governo dos Estados Unidos já deixou claro que punirá qualquer magistrado que atue para reduzir os efeitos da Lei Magnitsky sobre Moraes. Em paralelo, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, protocolou nesta sexta-feira uma ação cautelar no STF pedindo liminar que impeça instituições financeiras brasileiras de aplicarem as sanções. A expectativa é que a ação só seja julgada se as negociações com Maia não surtirem o efeito esperado. Rapaz, eles não entenderam nada ainda. Parece que os ministros não leram a nota do Departamento de Tesouro americano sobre a aplicação da Lei Magnitsky. Qualquer pessoa que tentar ajudar alguém sancionado pela Lei Magnitsky também sofrerá sanções. Para que Rodrigo Maia, que não tem nada a ver com a história, vai ajudar Moraes para tomar uma Magnitsky também na cara? Só se ele for muito burro. Professora, meu questionamento é em relação o que os ministros podem fazer em relação aos bloqueios financeiros nos bancos contra Alexandre de Moraes. O que acontece se o Supremo decidir dar uma canetada e demandar e obrigar os bancos a seguir todos os pagamentos para Alexandre de Moraes? Como é que fica essa situação para os bancos brasileiros? Eles obedecem à Lei Magnitsky, já que os bancos eles estão inteiramente ligados com o sistema americano, ou eles obedecem o Supremo? Ana, veja, como diz o Nunes sempre, se fôssemos um país sério, né, o Moraes, ao ser sancionado, deveria procurar uma delegacia de polícia e falar: olha, o banco está impedindo aqui que eu tenha uma conta, talvez procurar a imprensa, né, aquela patrulha do consumidor, coisas do gênero, ou ajuizar uma ação na primeira instância contra o banco. Mas como não somos um país sério, é possível que ele dê uma ordem: intimo o banco a abrir uma conta para mim mesmo. Nesse caso, os bancos vão ter que escolher entre resistir à ordem do ministro e talvez sofrer as consequências, ou resistir à aplicação da Magnitsky e fechar. Porque é nesse lugar que nós estamos. E isso, o próprio Gilmar Mendes, né, houve a notícia de que ele teria conversado com algumas pessoas da direita num almoço e etc. E teria dito que seria essa a solução. O STF daria uma ordem para que a Magnitsky não fosse aplicada. Só que, veja só, hoje, se a Magnitsky se o ministro Moraes for aceito como cliente do banco tal, e esse banco fizer uma operação, essa operação vai ser rastreada lá fora automaticamente e o banco vai ser sancionado. E não é só sancionado financeiramente, o que são sanções bilionárias da Magnitsky.
mas também será sancionado no sentido de cortarem a conexão com o sistema financeiro americano, do qual todos os bancos hoje no Brasil são dependentes. Se um banco brasileiro hoje não tiver mais o sistema financeiro norte-americano como um aliado, ele fecha. Então, se ele aceitar o ministro Moraes como cliente, ele fica com o ministro Moraes como cliente e fecha, ou seja, não fica com o ministro Moraes como cliente. Primeiro, agradecer a você pelo aquele primeiro insight que nós tivemos na semana passada, na sexta-feira, quando eu toquei na questão militar dessa crise diplomática. Foi importante aquela nossa conversa. Eu lembro a nossa audiência que eu chamei atenção para o fato de, pela primeira vez na história das relações de adjutâncias militares, o Brasil sempre designa oficiais coronéis como adidos militares em países por todo o mundo. É uma diplomacia militar muito importante para a área de inteligência, para a área doutrinária, mas o único país tinha oficiais generais como adidos. E esse país é aqui, os Estados Unidos da América, que nós temos um almirante, um brigadeiro, um general do Exército, que fazem esse papel de adidos militares aqui nos Estados Unidos. Quando eu conheci o Braga Neto, lá em Washington, e eu vi esse trabalho todo, aí eu entendi por que os Estados Unidos são o único país que tem esses oficiais generais em comissões aqui nos Estados Unidos, porque a quantidade de compras de material, transferência de tecnologia, contratos offset que são complexos, com financiamentos de Estado, de governo. Então, são operações muito complexas. E pela primeira vez, agora, este ano, em 2025, há um decreto presidencial designando 2 oficiais generais para a China. Quando eu era criança, Pitório, eu me lembro do meu pai, que era sargento fuzileiro naval, que quase que anualmente, ou a cada 2 anos, ele ia para uma operação dos fuzileiros navais com os Estados Unidos, chamada Operação Dragão. Eu me lembro, aquilo marcou a minha infância, a minha pré-adolescência, que eu me lembro do meu pai ficar fora muitos dias durante essas operações. E interessante que eu, depois visitando instalações da Marinha, ali na Ilha do Governador, dos fuzileiros navais, eu encontrava equipamento americano, norte-americano, e eu perguntei certa feita ao meu pai, e ele me dizia, olha, para os americanos, todo esse equipamento que a gente utiliza nas operações, ele é descartável. Eles utilizam, são portadas, são equipamentos de desembarque anfíbio, mas eles acabam a operação, eles vão embora e deixam aqui. A gente reaproveita, a gente desamassa, conserta para os nossos adestramentos. Então, isso eu estou te falando de uma época que tem 40, eu estou com 62 anos, isso tem 50 anos atrás. Pois é, Pittoli, mas neste exato momento, hoje, agora, enquanto a gente está conversando, está acontecendo uma operação lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que, para o suporte dessa operação, 2 aeronaves gigantescas de transporte aéreo, talvez sejam as maiores que o exército americano conta, estão lá em operação, exatamente uma operação conjunta Brasil e Estados Unidos, é a operação, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui o nome, eu acho que é a TAPIA, o nome dessa operação. Mas, de todo jeito, essa é uma operação que está acontecendo exatamente agora, exatamente TAPIO 2025. Ela começa no dia 31 de julho, vai até o dia 16 de agosto, e é uma operação que acontece todos os anos. E tem dezenas de operações, seja de exercícios conjuntos, de treinamento, que ocorrem entre os 2 países. E fiz essa introdução para dizer para você o seguinte: esse momento que a gente está vivendo, essa crise diplomática que avançou sobre o ministro Alexandre de Moraes e que avançou até sobre sanções ao Brasil, isso tem relação direta com a nossa diplomacia militar também e com a nossa dependência dos Estados Unidos e da OTAN em todos os nossos projetos estratégicos. Quem leu o meu artigo viu que eu fiz questão de elencar todos os equipamentos militares da Marinha, do Exército, da Força Aérea que nós temos ou em desenvolvimento, todos ligados com a OTAN e Estados Unidos e nenhum com a China.
Então você veja que talvez esse devaneio de muitos petistas, eu vejo muitos comentários na internet dizendo que o Brasil pode buscar mercados alternativos, né, para a sua produção e inclui ou insere a indústria de defesa, ou seja, o nosso parque industrial de defesa, é uma visão muito afastada da realidade, porque todos esses contratos são contratos longos com transferência de tecnologia e que, obviamente, os Estados Unidos eles não vão disponibilizar esse intercâmbio doutrinário de material e de tecnologia simultaneamente a uma relação com a China, por razões óbvias. Eu creio que a nossa audiência consegue perceber isso. Então, esse momento que nós estamos vivendo, Pitoli, veja que eu não vou me furtar hoje a avançar na questão da covardia institucional das Forças Armadas em relação às arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. E por que eu toco nesse ponto e é muito importante? Porque eu já vi, vocês sabem, a nossa audiência acaba me acompanhando, eu acompanho o Paulo Figueiredo, já viram os nossos debates, ele apelidou, né, o comandante do Exército de Frajola, ele faz várias observações em relação ao fato da aproximação do comandante do Exército com o ministro Alexandre de Moraes. Há um ano atrás, eu concedi uma entrevista a um coronel que está em Portugal e nessa entrevista eu falei, olha, eu não tenho uma relação pessoal com o comandante do Exército, é meu contemporâneo, como todos os integrantes do alto comando do Exército, mas eu nunca tive uma relação com ele próxima, mas eu dei um conselho. Durante essa live eu falei, olha, se eu posso dar um conselho a um companheiro mais antigo que está ali desempenhando esse papel de interface entre a força operacional e o poder político, afaste-se do ministro Alexandre de Moraes. Afaste-se desse poder político, porque as Forças Armadas elas estão submetidas ao poder político, eles têm que realmente continuar desempenhando as suas funções, mas é muito importante entender que, se você é chamado pelo ministro Alexandre de Moraes para prestar algum esclarecimento, mande lá o assessor jurídico, não vá pessoalmente, porque essa aproximação é uma aproximação tóxica. E agora, neste momento que nós estamos, em que há uma denúncia internacional dizendo que o ministro Alexandre de Moraes cometeu todas essas ilegalidades, inconstitucionalidades e crimes, que isso é que está realmente sendo denunciado pelo Departamento aqui do Tesouro, mas, em última análise, pelo governo americano, nós precisamos repensar uma palavra que eu tenho falado várias vezes, Pitoli, que é a palavra legitimidade. As Forças Armadas, os governadores, todas as instituições, o parlamento, eles cumprem várias dessas ações que o próprio Tagliaferro já mostrou o que subsidiava para essas ordens judiciais, e você veja que ele usou uma frase assim, ordem judicial se cumpre, não se discute. Pois é, mas isso acontece quando nós temos o Estado de Direito e quando nós temos instituições que estão legitimadas pelo poder político. Então, nós temos agora o general Braga Neto preso há 7 meses, numa prisão preventiva que foi mencionada nos documentos ontem, que nós discutimos e debatemos em relação às sanções ao Brasil e a sanção ao ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que se faz é a seguinte: até quando as nossas instituições continuarão cumprindo missões ilegais, missões sem base, inclusive na Constituição, de um ministro que está denunciado internacionalmente por todas essas ilegalidades e crimes, que, aliás, ele já deveria ter sido contido no âmbito interno, não foi. Muita gente pergunta por que o Eduardo está recorrendo aos Estados Unidos quando deveria resolver esse problema internamente. Nós não temos mais outra instância, não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal, hoje hipertrofiado, se autoatribuiu um poder acima dos demais e não há quem recorrer. Por isso, é importante essa pressão. E aí eu vou à questão da diplomacia militar. Eu posso te dizer, Pitoli, hoje as Forças Armadas, se lá no passado o ministro Barroso disse que os militares foram contactados pelo governo Biden para não se envolverem naquele imbróglio eleitoral, porque eles poderiam vir a ser de qualquer forma sofrerem sanções ou um afastamento, eu creio que agora nós podemos dizer a mesma coisa, né, Pitoli? Com 6 meses de governo Trump,
O governo Trump já deve, eu imagino, ter feito chegar à cúpula militar brasileira que esses exercícios todos que estão previstos de 2023, 2024, todos aconteceram no governo Lula, nenhum exercício deixou de ocorrer, são exercícios grandes, com equipamentos, com pessoal que acontece no Brasil, com a presença de tropa americana, e eu digo para você, com certeza, a essa altura, com 6 meses de governo Trump, já está claro que se houve aquele recado no governo Biden, agora deve ter havido um alerta de que a diplomacia militar tome cuidado com essa aproximação tóxica de alguém que está denunciado internacionalmente por todos esses abusos de autoridade e, em última análise, violações de direitos humanos, Pitório. Vocês que podem ganhar outro apoio, ou mais apoio, vamos dizer dessa forma, com a chegada da União Europeia, né, Coronel? Nós sabemos isso, as consequências de fato. O que a gente percebe, Coronel, eu vou tentar melhorar minha posição aqui, eles ainda não entenderam, e se entenderam, não demonstraram o tamanho do problema que nós estamos enfrentando hoje, com um denunciado, com quem foi sancionado no mesmo dia, com mais 112 dentre estes terroristas iranianos, porque no dia que Alexandre de Moraes foi sancionado, terroristas, criminosos iranianos também foram. Ou seja, nós temos hoje um ministro da Suprema Corte Brasileira no rol sancionado junto com terroristas, bandidos iranianos. Nós ainda, talvez aqui dentro, por estar no meio do turbilhão do furacão, a gente não conseguiu entender de fato. Agora, Coronel, o efeito cascata é aquela pedra jogada lá no centro do lago, né? A onda vai chegar, as consequências de fato a gente não sabe quais são ainda, só que é hora de posicionamento. E o senhor é brilhante na fala com relação às Forças Armadas, porque vai ter que se posicionar. Não vai ter outro caminho. Por quê? Eu também entendo que falta de posicionamento agora, Coronel, sugere lealdade ao ministro Alexandre de Moraes. Falta de posicionamento agora, posicionamento claro, pode fazer com que esses se colem ao ministro Alexandre de Moraes, concorda? Pois é, Pittoli, abstraindo aí da questão da proximidade alegada ali pelo Paulo Figueiredo, meu colega, meu amigo, né? Várias pessoas já assistiram os nossos debates em relação a essa questão. Saindo dessa eventual aproximação, o próprio comandante do Exército, ele foi o CID, né? O Cordinha, ou o ajudante de ordens do próprio Fernando Henrique Cardoso. Então, ele tem uma aproximação no passado com esse núcleo mais do PSDB, tucano, mas a bem da justiça, e eu faço sempre essa ressalva, Pittoli, tanto eu quanto você e a grande parte dos conservadores no Brasil, nós também, à época, votamos no PSDB porque era a alternativa que havia ao PT. E não podemos esquecer que naquela época nós vivíamos o tal do Teatro das Tesouras, denunciado ali depois pelo Olavo de Carvalho, e que hoje já foi incorporado, né, ao repertório lexical, né, das pessoas na internet. Né? Todo mundo sabe o que é Teatro das Tesouras, mas o fato é que na época PT e PSDB passavam a imagem para a população de uma disputa política que fosse uma disputa também ideológica. A gente hoje sabe que era, na verdade, ali o socialismo sindical versus a social-democracia, que na verdade são dois braços da esquerda. Hoje a gente tem esse contraponto, esse debate que está sendo abafado, né, com toda essa perseguição política, com toda essa censura, mas a verdade, Pittoli, é que nós temos um legado que foi nos deixado do governo Bolsonaro, que vai se manifestar agora domingo, né, o pessoal de verde e amarelo de novo indo para as ruas, aquelas grandes manifestações que aconteceram no governo Bolsonaro, e inclusive as últimas com receio de que o Brasil chegasse a esse ponto que nós estamos hoje. Lembre que muitas daquelas senhoras, das pessoas que estavam em todas as unidades da federação à frente dos quartéis, pedindo SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil, todo aquele esforço da população de dizer, olha, nós testemunhamos isso que o Tagliaferro falou. Nós testemunhamos que houve uma condução do processo eleitoral nitidamente enviesada. Há uma injustiça. Nós temos receio do Brasil caminhar para uma situação institucional semelhante à da Venezuela. Então, o que a população pedia à época era basicamente aquilo que está no documento do presidente Trump. Eleições livres e honestas, transparentes, limpas. Então, todo esse imbróglio que foi criado em 2022
ele foi sustentado, de certa maneira, pelo próprio parlamento. Lembrem que o presidente Bolsonaro, quando ele toma a decisão de não recorrer ao que existia na Constituição, de até 15 dias depois da diplomação apresentar, ele poderia ter apresentado um pedido de impugnação, apresentando provas de tudo isso que a gente está falando, que hoje aparece o Tagliaferro, aparece o Eduardo Fora, o Paulo falando, mas que todos nós sabíamos que estava acontecendo no Brasil, de pessoas que estavam sendo já caladas. Veja que no dia 15 de dezembro de 2022, ou seja, muito antes do 8 de janeiro, nós temos muitas pessoas já presas no Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes, num evento com a presença do Toffoli, dizendo: ainda tem muita gente, muita multa para aplicar e muitas prisões ainda para fazer, comparando com 6 de janeiro de 2021 aqui no Capitólio. Ou seja, havia uma predisposição. Tudo isso, Pitoli, foi, de certa maneira, aceitado. Eu posso dizer que a nossa sociedade conviveu com todas essas ilegalidades por causa da tal da legitimidade da toga que eu fiz referência ainda agora. A pergunta que se faz é: ainda existe essa legitimidade da toga para sustentar que governadores estejam falando das sanções, falando das consequências econômicas, tentando achar alternativas de subsídio, de financiamento, sem tocar na pessoa do ministro Alexandre de Moraes? Eu creio que não. As Forças Armadas, você fala dessa reação, é óbvio que o que aconteceu semana passada foi extremamente constrangedor. Oficiais do serviço ativo, na hora da sua oitiva, sendo informados por um juiz auxiliar que o ministro Alexandre de Moraes determinou que eles tinham que trocar de roupa porque eles não poderiam fazer o depoimento fardados. Oficiais superiores do serviço ativo. Então, o general Braga Neto é um oficial da reserva. Muita gente diz assim, ele é um 4 estrelas, mas ele se envolveu no processo político, ele foi candidato a vice-presidente, ele não está amparado pela legislação. Mas eu digo para você, Pitoli, são muitas as posso dizer assim, violações da Constituição e da lei em relação aos militares. Eu vou só historiar rapidinho aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. No dia 15 de dezembro, Pitoli, houve aquela manifestação com ônibus incendiados, etc., em Brasília. Você sabe que a Polícia Civil do Distrito Federal, ela identificou rapidamente 9 daqueles arruaceiros que incendiaram ônibus. E depois avançaram as investigações, eles chegaram, se eu não me engano, a 22 ou 27 ou 28 pessoas que eles conseguiram identificar, cruzando inclusive com as relações dos hotéis. Eram pessoas que foram para lá fazer aquela ação de incêndio de ônibus no dia, veja bem, 12 de dezembro de 2022. No mesmo dia que o cacique Sererê foi preso, no mesmo dia da diplomação do Lula, houve aquela manifestação, e essas pessoas que foram presas, Pitoli, vários eram black blocs, foram identificados pela Polícia Civil. Sabe o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele chamou o inquérito, muito competentemente conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal, para o Supremo Tribunal Federal, para esse seu grupo da Polícia Federal, e até hoje nós não sabemos. Alguém foi preso? Quem era? Quem eram aqueles que realmente tocaram fogo na capital no dia 12 de dezembro? Lembre que o ministro Flávio Dino não era ministro da Justiça ainda, e ele foi para a televisão, naquele dia eu estava na Jovem Pan, cobrir essas palavras dele, praticamente assumindo já o Ministério da Justiça, dizendo que aquelas arruaças eram do pessoal do acampamento. E depois ficou comprovado que as pessoas que ali fizeram aquelas manifestações já estavam em Brasília hospedadas no setor hoteleiro. Cadê o nome dessas pessoas? Mas eu vou além. No dia 8, nós tivemos ali a invasão do Palácio do Planalto, e eu vou te confessar algo aqui no ar. Eu telefonei para amigos, companheiros, oficiais generais do alto comando do Exército, ou seja, 4 estrelas, da minha turma, alguns contemporâneos. E eu falei: prestem atenção no inquérito policial militar, porque nós precisamos saber como essas pessoas entraram no Palácio do Planalto. O Congresso, o Supremo Tribunal Federal, não estava sob a responsabilidade do Exército, mas o Palácio do Planalto estava. E nós temos que, por intermédio de um inquérito policial militar afastado do ministro Alexandre de Moraes, saber por que essas pessoas entraram antes, por que elas foram conduzidas pela Polícia Militar, pacificamente, foram revistadas, saíram do acampamento. A vice-governadora estava na sala do Flávio Dino, viu os manifestantes passarem, e apesar disso já existia um monte desses manifestantes dentro do Palácio do Planalto. Nós temos as imagens. E sabe qual foi a informação que eu recebi, Pitoli?
Primeira coisa, que nem o GSI tinha as imagens, porque em 24 horas o ministro Alexandre de Moraes requisitou todas as imagens ali do Palácio do Planalto. Segunda informação que eu recebi, haveria o IPM, mas o ministro Alexandre de Moraes atropelou a Justiça Militar e avocou ao Supremo Tribunal Federal as investigações. O IPM perdeu, inclusive, finalidade. Porque eu perguntei, nós podemos hoje saber que horas essas pessoas entraram, como elas entraram, por que elas tiveram tanta liberdade ali, aquelas imagens que vazaram para a CNN, por que não foram investigadas a fundo e por que as pessoas que foram presas e condenadas não foram as que depredaram? É muito fácil você avançar sobre o pai da Gabriela e tantos outros idosos que estavam lá, que não depredaram nada, mas estavam na Praça dos Três Poderes, porque chegaram lá depois que essas pessoas já tinham quebrado tudo e foram presos ali e foram levados para Papuda e para Colmeia, quando, na verdade, nos inquéritos não há uma individualização das condutas dizendo você quebrou, você danificou. Não, para eles, todos estavam fazendo um golpe de Estado, um atentado violento contra as instituições democráticas e uma associação criminosa armada e receberam 16, 17 anos de prisão.